Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre uma coisa que eu nunca imaginei que um dia eu falaria. Tô até de camisa vermelha aqui, é uma homenagem a talvez ao jogador que eu mais gostei de ter acompanhado na Sociedade Esportiva Palmeiras. Lógico, deve vir muitos jogadores até superiores a ele, mas para falar da história desse cara no Palmeiras, eu preciso voltar ao dia 5 de julho de 2006. Naquele dia, o Palmeiras, pela boca do presidente, anunciava a contratação de Jorge Valdívia, o meio-campista chileno, vindo do Colo-Colo por 3 milhões e meio de dólares, uma contratação que naquela época já era esperada uma grande contratação, até pelos valores. O Palmeiras, que naquela época não estava numa situação financeira tão boa como está hoje, né? Você gastar 3 milhões e meio de dólares num ano que o Palmeiras quase foi rebaixado, inclusive foi um ano muito difícil para o Palmeiras aquele ano de 2006. Desde o Campeonato Paulista, algumas situações acontecendo, fomos eliminados pelo São Paulo na Libertadores. No meio do ano, o Palmeiras faz essa contratação aí, que chega para mudar um pouco o patamar do Palmeiras, assim, que era um time mediano. Nós tínhamos alguns de bons jogadores no elenco, tínhamos o Marcão, tínhamos Edmundo, tínhamos Juninho Paulista, mas o Palmeiras naquele dia contratou esse grande jogador, que eu lembro até do dia da estreia, foi um Botafogo e Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras acabou ganhando de 3-1, e eu me recordo muito bem, ao momento que ele entra em campo, com o número 18, cabeludo, assim, uma figura bem empática, assim. O Valdívia, quando eu olhei ele sentado no banco, eu falei, esse cara tem alguma coisa diferente. E olhei a cara do cara, falei, mano, esse cara tem alguma coisa diferente, o jeitão cabeludo, sempre sorrindo. E a primeira bola, assim que ele entra em campo, é aí que foi que ele realmente já ganhou um espacinho no coração daquele menino que na época tinha 12 anos só. Em 2006 eu tinha só 12 anos. Na primeira bola, o Valdívia, a bola vem, ele dá um chapéu no volante do Botafogo, que logo na sequência dá uma pancada nele. E dali em diante eu já virei e falei, não, peguei o cara, transformei em estimação, nem sabia do que ele ia virar no Palmeiras depois de tudo aquilo. Mas dali em diante fui Valdivete de carteirinha, assim. Eu até tô com algumas camisas dele aqui comigo por perto, tudo. E dali em diante ele se tornou talvez o grande símbolo dos times do Palmeiras de 2006, 2007, 2008. Era nele que a torcida palmeirense depositou muita esperança, principalmente para começo de 2007, que aí sim ele já, vamos dizer assim, com a saída do Juninho, ele realmente fica com a camisa 10, e aí começa toda aquela história. Melhor jogador do Campeonato Paulista, melhor jogador do Brasil, melhor meia esquerda do Campeonato Brasileiro em 2007, mesmo com um time extremamente limitado do Palmeiras, que criava uma espinha dorsal naquela época, sempre com seus lances irreverentes, sempre com a magia, né? O que a gente esperava do Valdívia, quando ele chegou com aquele apelido de Almago, era que ele fizesse a magia. E eu tô totalmente apaixonado por aquela, não só pelo Palmeiras, mas também pela irreverência do nosso camisa 10. A cada jogo mais eu só queria estar perto, assistindo, apoiando, mesmo que ele fosse um oásis no meio de um deserto, que era aquele time do Palmeiras. O Valdívia fazia o palmeirense se encantar e se apaixonar pelo Palmeiras. Muitos moleques assim da minha geração se apaixonava pelo Palmeiras pela questão do Valdívia. Ali tinha ele e o Edmundo fizeram uma grande dupla, mesmo às vezes não se entendendo, não sendo grandes amigos. Em campo, um apoiava muito o outro. Tivemos momentos mágicos naquele 2007, aquela vitória por 3-0 no Corinthians, o jogo contra o Paraná no Parque Antártico, o jogo contra o Grêmio, alguns jogos fora de casa também, maravilhosos. Assim, o Valdívia dava um show a cada rodada de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, mesmo com times horríveis com companheiros horríveis. Eu lembro que o
Palmeiras oferecia para o Valdívia um Luiz Miojinho para ser centroavante no final do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim a magia acontecia. O Parque Antártica estava sempre lotado e o Mago dava um show à parte. No começo de 2008 começa a reformulação, né? Aí chegam aquelas peças que fazem do Palmeiras pular de patamar, né? Sair de um time de meio de tabela de Campeonato Brasileiro para ser o atual campeão paulista, né? Em 2008 começa com aquela montagem de elenco, chega Henrique, chega Diego Souza, chega Kleber, chega Alex Mineiro, Denilson, e o Palmeiras faz um time muito cascudo, um time que sabia o que queria, que fazia bons jogos, sim, e fazia o time, a torcida que estava acostumada com coisa pouca, né? A gente delirava a cada jogo daquele time do Paulista. E no meio do ano, infelizmente, a nossa felicidade acaba no jogo contra o Flamengo, que o Mago dá um dos seus shows naquela noite de quarta-feira no Parque Antártica, que ele dá uma assistência maravilhosa pro Sandro Silva. E após o jogo, o Palmeiras declara a venda do camisa 10 pro Al Ain dos Emirados Árabes. E aquele momento marcou não só a saída do Palmeiras da disputa do título brasileiro de 2008, como também um passo atrás, né? O Palmeiras que estava caminhando talvez para ser um dos candidatos ao título, ali perde o seu referencial. Mesmo assim, acaba bem o Campeonato Brasileiro, mas perde ali a sua referência. E eu me peguei em 2008, 2009 ali, entrando e procurando tudo sobre futebol árabe. Por isso que eu tenho todo esse, sei lá, esse conhecimento de algumas ligas assim muito estranhas. Em 2008 eu assistia, se eu não conseguia assistir o jogo, eu pegava o horário do jogo e mais tarde entrava no YouTube, acompanhava os vídeos, os jogos do Valdívia. Ficou ali uma coisa muito, muito grande. Os meus pais são provas, os meus avós também, o quanto eu gostava do Valdívia, o quanto minha mãe, inclusive, já em 2010, na Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu para o Chile, quando o Brasil ganhou do Chile, perdão, o Brasil ganhou do Chile, eu acabei chorando. Eu não torci para a seleção brasileira naquele dia, não torci mesmo, torci para o Valdívia, todos os jogos, acompanhava todos os jogos da seleção chilena, que eu sabia que era uma oportunidade que eu tinha de assistir o meu jogador preferido naquele momento para eu jogar. E ele me influenciou muito, porque como todo mundo que acompanha sabe, eu joguei futebol, e o Valdívia era a minha grande inspiração, assim, dentro de campo. Eu sempre imitava o chute no vazio, essas coisas, assim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Assim, as coisas mais simples, assim, eu queria imitar o Valdívia, eu queria a dancinha da comemoração, a irreverência, assim, sempre fui muito também, porque eu tive ele como um exemplo nessa primeira passagem dele no Palmeiras, e acompanhando a carreira dele, ao mesmo tempo nunca abandonando a palestinidade, até que em 2010, aquele meio de ano de 2010, que me reservou algumas coisas bem legais, né? A gente sabia que dificilmente ganharia, mas no meio do ano o palmeirense ganhou 3 presentes ali, tipo, praticamente junto, né? Um com o outro, que foi a chegada, a volta, 3 retornos maravilhosos, né? Que nós esperávamos ansiosamente. O Valdívia volta ao Palmeiras no meio de 2010, juntamente com o Kleber, que foi um dos grandes companheiros dele naquele Paulista de 2008, e com o Luiz Felipe Scolari, né, que até aquele momento era o grande treinador da história do Palmeiras, o cara que nos deu uma Libertadores, e ali voltava ainda mais forte dentro de mim a confiança que nossa história ia mudar, mesmo sabendo já que o Valdívia começava a ter problemas físicos na carreira por causa de uma lesão, uma cicatrizada que ele teve, porque ele teve um treinador alemão na época no Al Ain que utilizava ele tipo de muitos jogos em sequência, não dava um descanso para o Valdívia. Tem até uma imagem dessa época, se vocês procurarem no YouTube, vai ter de um jogo que ele fez
que ele fez pelo Alain, que uma hora ele pede a substituição, o técnico mostra uma garrafinha de água para ele, ele fica desesperado, o cara não tirava ele. E isso acarretou bastante, né? A gente viu depois que ele voltou nesse segundo momento dele no Palmeiras em 2010, um jogador que já tinha muita dificuldade para fazer jogos em sequência, mas voltou também aquele oásis que a gente teve em 2007, principalmente. O Valdívia, cada jogo que ele participava, fazia o palmeirense sonhar, porque a gente sabia que o time era um com ele e outro sem. Cada vez que o Valdívia entrava em campo, a esperança do palmeirense crescia muito e a gente conseguia bater de frente contra qualquer time que jogasse contra a gente pela presença dele, pela simples presença dele. Eu lembro que fui a alguns jogos do Palmeiras nessa segunda passagem dele aí, que o Valdívia deu grandes shows. Eu lembro de um jogo numa Copa do Brasil em 2011, um sábado à tarde contra o Santo André no Pacaembu, que o Valdívia judiou demais do Santo André, mas demais, 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 demais. Assim, foi uma das melhores exibições que eu vi de um jogador com a camisa do Palmeiras. Era realmente um prazer para mim parar o que eu estivesse fazendo para assistir o Valdívia jogar. E aí tivemos mais 5 anos dessa passagem do Valdívia, né? Ele voltou em 2010 e permanece no Palmeiras, nos dando a Copa do Brasil de 2012. E em 2015, infelizmente, depois da Copa América, onde ele foi o melhor jogador do Chile, na minha opinião, ele foi o melhor 10 da competição, ele foi escalado na seleção do campeonato. Palmeiras, infelizmente, não sei se pelo Paulo Nobre, não sei se pelo Alexandre Matos, não renova o contrato do Valdívia e ele acaba indo embora, talvez num dos melhores momentos técnico e físicos que eu vi do Valdívia nessa segunda passagem. E ele se despede de nós com um derby na casa do adversário, dando um show, dando 2 assistências, jogando muito, fazendo o Ralf e Paulinho correr atrás dele, Ralf e Elias naquele momento, né? Correr muito atrás dele e aquela atuação ficou marcada dentro de mim, assim, de uma maneira. E dali em diante eu seguia, pelo menos com uma pequena esperança que um dia ele viesse, pelo menos para se despedir do Palmeiras aqui. E infelizmente nessa sexta-feira esse sonho se dizimou praticamente de vez, porque ele anunciou a aposentadoria e eu gostaria de homenagear esse cara que nos deu tanto, que pelo menos para mim me deu tanto. É o grande jogador afetivamente que eu tenho no meu coração assim do Palmeiras, tirando o Marcão, lógico, o Marcão é unanimidade, mas o Valdívia para mim, como jogador de linha, é o jogador que marcou a minha infância, a minha adolescência, e muito da minha palestrinidade vem pelo jeito do Valdívia, pelo Valdívia, e eu só tenho a agradecer a esse monstro que passou com a camisa do Palmeiras, o jogador estrangeiro que mais marcou gols pelo Palmeiras, o que mais venceu pelo Palmeiras, e eu hoje aqui, muita emoção, eu venho agradecer, Mago. Agradecer pelo que você fez, agradecer por tudo que você fez pela camisa do Palmeiras, que você nos defendeu em um momento tão difícil da nossa história. E eu só sinto que você não possa ter jogado num time à sua altura, que talvez nós tivéssemos visto uma coisa ainda maior do que foram já esses primeiros anos da gestão da Crefisa aí. Mas eu sou muito grato de ter te visto jogar. E para mim, eternamente, a camisa 10 do Palmeiras vai ficar marcada pela sua presença, pela sua qualidade. Você sempre será um grande ídolo para mim. E eu agradeço muito a oportunidade de ter te visto jogar. Espero que você tenha êxito. E como eu já te falei muitas vezes, porque eu já comentei muito post seu e você já, inclusive, me respondeu algumas vezes, que seja eterno a sua magia, Mago. Muito obrigado. A torcida palmeirense te agradece. Sei que alguns te amam, outros te odeiam, mas de um palmeirense que muito reverencia, eu te agradeço muito e que você siga sempre sendo esse ser humano que você é. E é isso, galera. Aqui a minha homenagem ao nosso mago, ao nosso chileno,
Para mim, um dos grandes jogadores que eu vi jogar pelo Palmeiras. Quero agradecer a todos pela presença até aqui. Quero que vocês opinem, gente. O que vocês acham do Valdívia? Sei que o Mago divide muito as opiniões dentro da torcida palmeirense. Para mim é um ídolo, mas entendo muito também quem não gosta. Só lamento, porque para mim é um grande jogador e eu sempre vou lembrar e vou contar com muito orgulho que vi Mago Valdívia vestir a camisa alviverde de Parque Antártica. Por hoje é isso, meus queridos. Estamos juntos. Avante palestra. Amanhã tem live. Quarta tem jogo. Acompanha a Papo de Porco. Tamo junto. Até a próxima.